vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre história. Então, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Bem, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ideia de nacionalismo e a ideia de nacionalismo com relação ao Brasil, juntamente à ideia de identidade. A ideia de nacionalismo, ela se fortaleceu no século XIX, no final do século XVIII, se consolidou no século XIX, e ela se tornou o principal conceito para a definição de Estado. Estados começaram a tomar forma de acordo com a noção de nacionalidade e que é essencialmente atrelado a um conceito de identidade. O que seria uma França seria justamente um território onde as pessoas se identificam enquanto francesas. O que seria a Alemanha é um espaço territorial onde as pessoas se definem como alemãs. E assim a gente teria a construção moderna dos estados. E esse foi um conceito que ele acabou chegando ao Brasil. O marco do começo de uma construção de uma ideia de nacionalismo no Brasil foi a independência em 1822. Porém, para a gente pensar como foi esse processo a partir de 1822, a gente precisa pensar previamente em como foi o processo de colonização. A colonização do Brasil, como a gente está cansado de saber, foi com três povos. Foram os brancos, majoritariamente portugueses, os negros e os índios. Os brancos eram quem detinham a normativa da sociedade. A sociedade brasileira foi construída em torno de todo um modelo europeu, um modelo português, e nesse contexto se inseriram os índios e majoritariamente os negros, sendo que foram grupos que foram tirados de toda a sua cultura, de toda a sua forma de existência, todo o seu senso de pertencimento, e foram inseridos dentro dessa sociedade que os portugueses estavam construindo. A gente pode pensar essa inserção, por exemplo, como na catequização dos índios, ou seja, você tirar os índios daquele modelo de vida que eles têm, você obrigá-los a se vestirem, a usarem uma determinada roupagem, que é uma roupagem europeia, obrigar eles a terem determinado culto, obrigá-los a falar uma determinada língua. E o mesmo acontece também com os negros. Foram completamente retirados do seu meio social, de todo o seu convívio social, foram privados da sua noção de pertencimento a um local, foram rebatizados com nomes cristãos, com nomes portugueses. Em muitos desses casos não se colocavam pessoas dos mesmos grupos étnicos juntos para evitar revoltas, ou seja, ocorreu uma mistura de pessoas de etnias diferentes, então você teve uma aniquilação da noção de pertencimento. E junto a isso, obviamente, o processo da escravidão. Com a escravidão você elimina toda a noção de indivíduo, e se você elimina o próprio senso de pertencimento do ser humano consigo mesmo, ele está escravizado, ele não tem direito à liberdade, ele não tem direito a nada, consequentemente ele também não vai ter nenhuma noção de pertencimento. E os escravos constituíram a maior parte da população, e isso é uma herança muito forte para o Brasil. Então, a gente pensar a nossa sociedade, a gente pensar nesse 1822, a gente tem que pensar que era uma sociedade majoritariamente formada por pessoas que não tinham nenhuma noção de pertencimento, uma noção de coletividade, porque o contexto forçou isso. E mesmo entre os brancos, a noção de socialidade também era muito frágil, porque o modelo colonial português ele não formou sociedades de fato. As cidades brasileiras, os grupamentos que foram formados entre as pessoas brancas livres também não eram locais onde você tinha um senso comunitário muito forte. A forma como a administração portuguesa colonizou o Brasil criou entidades administrativas muito fortes, e com isso também limou a formação de vínculos
sociais, naturais entre as pessoas. E essa é uma outra herança que foi muito forte para o Brasil. Então, quando a gente tem a independência do nosso país, a gente tem um processo de libertação que foi feito por um grupo majoritariamente de elite, diante de uma população que não tinha noção nenhuma do que é ser um brasileiro, do que é pertencer a uma nação livre. Então, a gente vai ter um marco dessa independência como um grupo elitista conduzindo uma formação de um novo país, independentemente do que a população achava, independentemente de qualquer desígnio do povo. Tanto é que durante o século XIX a gente teve várias guerras localizadas, vários movimentos que queriam independência locais. A gente tem, por exemplo, a Sabinada na Bahia, a Guerra dos Farrapos, a Confederação do Equador, ou seja, movimentos que queriam, de pessoas que não se sentiam pertencentes àquele país, querendo criar um país novo, diferente. Então, em 1822, começa um processo que é a tentativa de construir um sentido de nação para o Brasil, um sentido de identidade, que gerasse nas pessoas o porquê delas serem brasileiras, o porquê elas pertenceram à nação e o porquê delas se sentirem parte disso. Esse movimento a gente vai ter inicialmente dentro das artes, dentro da literatura, da iconografia, e também foi muito forte entre grupos de elite, principalmente entre o Dom Pedro II. Na literatura a gente tem autores como José de Alencar, que criaram uma literatura que valorizasse, que desse muita ênfase aos valores brasileiros. Então ele colocou muito o índio como herói. A gente tem obras, né, como o Guarani, que enaltecem esse valor local, o valor do índio, o naturalismo, a bondade natural. Na iconografia a gente vai ter, por exemplo, as imagens de Dom Pedro II, o coroamento de Dom Pedro II com um índio ao seu lado, ou seja, a ideia de um país tropical que se tornou muito forte na nossa formação de uma conceituação do Brasil, uma terra de calor, uma terra de animação. Então a gente já tem os princípios dessa construção de identidade logo no século XIX. Na literatura também, mais no final do século XIX, a gente vai ter alguns outros autores, como o Castro Alves, que colocam o negro como um elemento importante, como um herói, como a pessoa dotada desses valores nobres que a literatura tanto constrói para si. No século XIX, a gente vai ter um outro modelo de nacionalismo que vai ser introduzido, que foi esse nacionalismo muito associado à ideia de pátria e que é muito forte nos meios militares. As ideias positivistas chegaram ao Brasil, principalmente entre os militares, e com eles vieram as ideias de ordem e progresso, que com a independência do Brasil, a proclamação da República em 1889, que foi um movimento militar, se tornou o slogan da nação que está na nossa bandeira. E com isso, a gente tem essa ideia da pátria como uma instituição maior a qual o sujeito pertence. O que você pode fazer pela sua pátria, ou até mesmo o slogan que a ditadura militar utilizou, né? Brasil, ame-o ou deixe-o, ou seja, a pátria como um elemento maior ao qual você deve se render, ao qual você deve alguma forma de obediência, uma relação até mesmo de hierarquia. Então, e esse modelo de nacionalismo, ele surgiu no final do século XIX e ele se faz presente até hoje. A gente vê muita simbologia em torno de uma pátria, uma simbologia muito forte de você cometer atos que sejam a favor da pátria, ou então se você cometer algum ato contra a pátria, você não seria um patriota, você seria um traidor. Então essa foi uma noção muito forte que ela existiu no Brasil. A gente pode pensar, por exemplo, quando se falava em movimentos comunistas no século XX, você taxar um comunista de um traidor, de um antipatriota, ou seja, de alguém que está agindo de uma forma que não seja a forma mais adequada para essa grande pátria, para essa grande noção de pátria que existe. Então essa ideia de nacionalismo ela foi construída no século XIX e ela é extremamente forte até os tempos de hoje. Uma outra forma de se enxergar o Brasil, que foi estipulada no começo do século XX, foi aquela feita
pelo Gilberto Freire em seu livro Casa Grande Senzala. O Gilberto Freire, ele traz uma forma nova de se enxergar o Brasil, que é até um tanto quanto criticada, porque é uma forma também muito romantizada de se pensar o Brasil. Muitos críticos colocam que o Gilberto Freire deixou um pouco lá do espírito científico e usou de muito romantismo para fazer essa tese dele. E que mesmo sendo criticada, é uma tese muito válida, é uma tese muito importante de ser levada em consideração. A tese do Gilberto Freire, ela parte do princípio de que, como eu já falei, a normativa da sociedade brasileira foi feita pelos portugueses. E ele coloca que os portugueses conviveram durante séculos com a dominação moura, com a dominação dos islâmicos do norte da África. Então, ele pensa que os portugueses pegaram, por conviver durante tanto tempo com um grupo étnico diferente, com uma cultura diferente, os portugueses se tornaram extremamente maleáveis. Os portugueses seriam um povo extremamente aberto para receber uma cultura diferente. Ele mesmo fala, né, Portugal é o meio termo entre os calores da África e o frio da Europa. É uma visão extremamente romântica, né? Tem um valor simbólico muito forte nisso, e ele parte do princípio de que a colonização brasileira foi feita com teve muita influência dessa característica dos portugueses. Então, a formação da sociedade brasileira, ela se daria por uma mistura muito forte, diferentemente do que a gente tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a colonização não priorizou uma mistura entre raças. A figura do mestiço nos Estados Unidos não é tão forte quanto é no Brasil. E o Gilberto Freire diz que a história da colonização brasileira foi de mestiçagem, foi de mistura, foi de grupamentos gerando coisas novas por receberem influências variadas. E como isso tem um peso dentro dessa construção de nação? O brasileiro, herdeiro de toda essa característica portuguesa, seria um povo extremamente aberto a receber o diferente. Não seria um povo fechado com uma ideia de fora, como outros países extremamente nacionalistas, como, por exemplo, a gente pode pensar no Japão, que é um país muito fechado para o que vem de fora. A gente pode ver em coisas do nosso dia a dia, por exemplo, o cachorro-quente. O cachorro-quente é uma invenção dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos é um pão, salsicha e mostarda. O Brasil pegou o cachorro-quente, transformou em algo completamente diferente. Coloca purê de batata, coloca molho, coloca ervilha, passas de codorna, uma pizza. A pizza é uma invenção italiana que tem toda uma receita específica. No Brasil, a gente tem pizza com frango, com bacon, pizza de estrogonofe, ou seja, o brasileiro pegou aquilo e criou algo novo. A comida japonesa também. O brasileiro pegou uma culinária de um país específico e transformou em algo completamente novo. E a gente pode ver isso nos mais diversos elementos possíveis, seja na moda, na música. Então isso é algo extremamente importante. Por exemplo, Villa-Lobos pegou a música de câmara europeia e mesclou com a música indígena. A gente pegou a Tropicália, pegou o rock dos Estados Unidos e misturou também com músicas populares. A bossa nova, né, o Tom Jobim, João Gilberto, eles pegaram o samba brasileiro, misturaram com o jazz. O funk do Rio de Janeiro veio do rap dos Estados Unidos, ganhou uma nova conotação e virou algo novo. Então, o brasileiro teria essa característica de não ter uma cultura fechada. É um país extremamente aberto. E aí fica a questão, como a gente pode construir uma noção de nação, sendo que a nossa cultura é uma cultura extremamente aberta, onde a gente não tem valores extremamente rígidos com aquilo que é brasileiro, com aquilo que é legitimamente brasileiro. E essa é uma tese que é extremamente importante para a gente pensar essa noção de formação de identidade, consequentemente, de nacionalismo. Um outro ponto extremamente importante que a gente tem que levar em consideração é a ideia de globalização. A partir da criação e da difusão de meios de comunicação em massa, como rádio, televisão, mais recentemente internet e alguns outros elementos como celulares, videogames, a indústria fonográfica, etc., a gente tem um mundo cada vez mais conectados.
e a gente cada vez mais recebe influências exteriores que acabam participando da formação de identidade. A gente pode pensar, por exemplo, que a nossa noção de cinema é uma noção de cinema muito mais forte em relação aos Estados Unidos. A gente tem uma influência musical muito forte também nos Estados Unidos. A gente tem uma indústria de videogame que é muito forte entre jovens e até mesmo entre adultos e acaba sendo uma formação de valores, ou seja, a gente tem uma realidade hoje em que o processo de globalização torna a cultura algo muito mais difundido entre várias nações e aí acaba justamente derrubando as bases de uma noção de nação. Em países que têm uma noção de nação muito mais forte, como por exemplo a França ou até o Japão, como eu já citei, essa relação ela é muito mais complexa, porque há quem queira estabelecer, por exemplo, barreiras para a entrada de filmes estrangeiros em alguns países. Há algumas pessoas que acham que a cultura de fora não deve penetrar. Então, a globalização ela é um elemento que é muito forte quando se fala em nação. E é ainda mais delicado quando a gente fala em um país como o Brasil, em que a própria noção de nacionalismo não é tão forte. Então a gente pode pegar um povo brasileiro que nunca teve essa relação com um país muito bem estabelecida, uma noção de nacionalismo que nunca foi algo originado, é muito mais algo imposto pelo outro, né? Critica-se muito o brasileiro, que o brasileiro não tem nacionalidade, não tem nacionalismo, ou então que o brasileiro só é nacionalista em função do futebol, que só usa o verde e amarelo para torcer para a seleção brasileira e etc. Então é uma noção que ela é tão fugidia e ela ainda é alimentada ou ainda é prejudicada por esse contexto de globalização que torna a cultura de outros países interessante em detrimento daquilo que é próprio do Brasil. Então, eu coloquei para vocês essas várias visões, né, em torno dessa noção de nação, a construção de uma noção de nação no século XIX, o nacionalismo pelo viés da pátria, que foi uma ideia majoritariamente militar e que é influente ainda hoje em dia, a visão do Gilberto Freire, de que o Brasil, a cultura brasileira é uma cultura aberta, que está sempre sendo influenciada, que é extremamente maleável, não é uma cultura rígida, e também a ideia de globalização, que a nível mundial abala esse conceito de nacionalismo. E por último, eu vou deixar aqui uma pergunta para reflexão, né? Se a gente parar para pensar bem, o nacionalismo nunca foi algo que de fato pertenceu naturalmente ao brasileiro. Então, se a gente quiser que o brasileiro seja nacionalista, a gente não está querendo implantar no brasileiro uma noção de fora? Será que o que de fato é ser nacionalista no Brasil é não ser nacionalista? Impor um nacionalismo seria, então, uma forma já automática de antinacionalismo? Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.